uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Romário Martins. Eu falo em nome aqui da DSW, ok, pessoal? Então a gente vai estar batendo um papo hoje, falando um pouquinho sobre otimização de sites, legal? Na verdade, essa aqui é uma palestra sobre o nosso curso de otimização de sites que vai acontecer aqui em São Paulo, no dia 11 e 12 de maio, tá legal? É um curso destinado aí para todas as pessoas que têm um site na web, tem um e-commerce, um fórum, um blog, uma rede social, legal? É um curso totalmente para capacitar vocês a desenvolver esse trabalho e, consequentemente, trazer um resultado aí fantástico do Google hoje, tá bom? Então, a nossa palestra aí, como é que vai funcionar? No final dela aqui vai ter um sorteio, tá? De uma inscrição aí, para estar concorrendo uma inscrição gratuita aí para o curso de SEO, tá bom? Que mais? Toda a palestra aqui, pessoal, os slides, as informações vão ser encaminhadas, tá? Para cada um de vocês que se cadastraram no ar, colocaram o e-mail. Quem não conseguiu se cadastrar na palestra, é só colocar o e-mail aqui, que a nossa equipe pega o e-mail, no final da palestra encaminha para você, tá bom? E no final da palestra eu vou abrir um espaço aí para a gente estar batendo um papo, para você estar fazendo perguntas, a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, legal? Online aqui, tá, pessoal? Ao vivo, beleza? A gente também está gravando essa palestra, depois a gente vai postar no YouTube. Vamos mandar um e-mail aí para vocês, direitinho, para vocês verem a palestra depois lá, como é que foi direitinho para pegar as informações, legal? Então, pessoal, quaisquer dúvidas, a gente vai batendo um papo aí no final da palestra, tá bom? Então, uma palestra bem rápida aqui, tá? Vai ter uma duração aí de mais ou menos uns 30, 40 minutinhos, e aí eu vou abrir mais 30 minutinhos para a gente fazer perguntas e respostas, tá bom? Bacana, vamos lá, pessoal, vou começar aqui então. Bom, então a gente está iniciando o tema aqui, otimização de sites, como colocar seu site na primeira página do Google, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria deixar um dilema para vocês, para todos pensarem um pouquinho. Quantas pessoas poderiam comprar de você, mas ainda não te conhecem? Hoje, se você imaginar, o que aumenta as vendas de uma empresa no mundo analógico é a sua visibilidade no mercado. Seja você anunciar em revistas, jornais, televisão, essas mídias. Então, ou seja, sem essa visibilidade, sem essa propaganda, a sua empresa não vai ser encontrada. E, naturalmente, potenciais clientes não conseguiriam comprar de você. No mundo analógico, pessoal, é assim, ou você investe em alguma dessas mídias, ou você não vai conseguir trazer resultado. Legal? É como você está na principal avenida de São Paulo, na Avenida Paulista, e está com as portas do seu negócio fechadas. Legal? Se você não fazer uma divulgação, não tem como as pessoas te encontrarem. Bacana? Então, vamos lá. Passando o próximo slide aqui. Imagine todos os meios de marketing que você encontra hoje no mundo analógico. Seja revistas, televisão, seja rádio, seja jornais, outdoor. Então, assim, hoje no mundo analógico, se você for pensar, panfletos também, tem todas essas mídias para você fazer um trabalho de divulgação da sua empresa, do seu site, seja lá o que você for divulgar. Mas só que pense um pouquinho, pessoal. Qual seria o custo para você fazer um trabalho de, por exemplo, anunciar numa revista, por exemplo, renomada no país, por exemplo, pegar uma revista da Veja, fazer um anúncio da sua propaganda, ou fazer um anúncio no horário nobre da novela da Rede Globo, por exemplo, ou pegar qualquer uma dessas mídias aqui para você fazer um trabalho. Então, assim, dá um resultado, pessoal? Dá, só que é muito caro, entendeu? Para você investir numa mídia dessa. E hoje, pessoal, se você for ver pelo outro lado, se você for ver na questão da internet, o meio mais efetivo é quem? É o Google. Legal? Praticamente o Google traz muito mais resultado do que todas essas mídias. Bacana? Então, assim, pessoal, quando a gente fala em Google, a gente fala aí praticamente em duas formas de divulgação. O que nós temos hoje no Google? A gente tem ali a busca orgânica, certo? Que é aqueles resultados do lado esquerdo do Google, ok? E do lado direito temos ali o link patrocinado, que é aquele que você paga para você aparecer ali bem posicionado. Praticamente é um leilão, pessoal, link patrocinado. É assim, quem pagar mais, tiver um anúncio campeão, tiver um bom site, praticamente vai aparecer ali nos primeiros resultados. Legal? Hoje o link patrocinado, ele domina as 3 primeiras posições, de em cima do lado esquerdo e do lado direito. É igual na imagem aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Já o SEO, pessoal, é mais essa imagem azulzinho aí. Legal? Essa aqui é a busca orgânica. Tudo bem? Então, para quem não conhecia aí, a busca orgânica está aí. Então, pessoal,
assim, hoje, se você investe em link patrocinado, que a maioria das pessoas hoje investe nesse canal, só que assim, é a própria pessoa que investe. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, o link patrocinado, de 100 pessoas que fazem uma busca no Google, somente 20% clicam em links patrocinados. Então, olha que interessante. Se hoje você investe nesse canal e você tem um resultado bacana, então praticamente você só está atingindo 20% do seu mercado, entendeu? Enquanto 80% clicam na busca orgânica. Por que disso, pessoal? Por que a busca orgânica tem muito mais cliques do que o link patrocinado? Porque hoje, é assim, primeiro que as pessoas começam a ler da esquerda para a direita, ok? E praticamente a maior quantidade de links patrocinados está do lado direito, tudo bem? E outra, as pessoas já sabem que a busca orgânica, o cara está bem posicionado ali porque o site dele é relevante, entendeu? Não está aparecendo porque ele está pagando ali igual no link patrocinado. Por isso que a busca orgânica domina aí massivamente esse número de cliques que as pessoas concentram nele. Legal? E aí, pessoal, vem o seguinte, quando a gente fala de busca orgânica, a gente está falando praticamente do SEO, beleza? Aí você pode perguntar assim para mim também, Romário, legal, hoje, cara, se eu for começar a fazer um trabalho na web, de marketing digital, o que você recomenda para mim? Por onde eu deveria começar? O SEO ou o link patrocinado? Bom, responderia assim para vocês, pessoal. O ideal seria os dois. Se você puder investir no link patrocinado, e em paralelo trabalhar na busca orgânica, maravilha, você vai ter um resultado fantástico. Porque assim, pessoal, qual que é a desvantagem do link patrocinado? Que você sempre vai estar refém ali dos cliques. E a tendência é você sempre pagar a mais pelo valor daquela palavra-chave. Já no SEO, pessoal, o que acontece? Qual que é o benefício dele? Quando você estiver aparecendo, você pode ter milhares de cliques ilimitados que você não vai estar pagando por esses cliques. Entendeu? Só que a desvantagem do SEO é que o quê? É que resultado a médio e longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, o Google ele utiliza mais de 250 variáveis para classificar um site. Entendeu? Que a gente resume em três basicamente que eu vou comentar daqui a pouco. Então assim, pessoal, se vocês puderem investir, invistam nos dois. Ou se não, vai fazendo um trabalho de SEO de pouquinho em pouquinho, entendeu? Vai aprendendo as técnicas, vai implementando que você vai ver o resultado a médio e longo prazo. E você pode ter certeza que os resultados é bem satisfatório. Ok? Então, passando para o próximo slide aqui, vamos lá. Bom, chegamos aqui falando de busca orgânica. Então, quando a gente fala de busca orgânica, pessoal, a gente está falando justamente aí do SEO. Bom, basicamente, pessoal, o que é o SEO? Bom, nos Estados Unidos, o SEO é conhecido como Search Engine Optimization. Legal? A tradução disso daí é otimização para os mecanismos de busca. No Brasil, aqui, pessoal, esse trabalho é conhecido como otimização de sites, que é justamente o trabalho. O serviço de otimização de sites é um conjunto de estratégias desenvolvida com o objetivo de você potencializar e melhorar o seu posicionamento nos resultados naturais, na busca orgânica. Legal? Então a gente vai comentar um pouquinho deles aí na frente. Então, ó, hoje, pessoal, aquilo que eu comentei, você pode ter aí um e-commerce, pode ter um site institucional, você pode ter um fórum, um blog, uma rede social, seja qual site você, seja qual plataforma que você tiver. Basicamente, pessoal, o SEO ele depende de três pilares fundamentais. Ok? Qual que é o primeiro pilar? Plataforma, o segundo, conteúdo e depois vem a popularidade. Bom, Romário, o que seria a plataforma? A plataforma, pessoal, seria o seguinte: basicamente é a estrutura que sustenta o seu site. O Google, quando ele faz a varredura na web, através de novos sites, através de novos links, quando ele encontra o seu site, pessoal, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se o seu site tem a condição de sustentar o conteúdo e todas as informações que ele precisa para extrair do seu site. Então, por exemplo, quando você fala em plataforma hoje, um site pode ser desenvolvido numa plataforma de e-commerce, pode ser desenvolvido na plataforma, no sistema próprio, ou um site em HTML puro, entendeu? Ou, por exemplo, o WordPress, o Joomla, que são sistemas aí CMS, que é Content Management System, então um sistema pronto para você desenvolver um site. Então tem todas essas plataformas que você pode criar um site hoje, sempre pensando em deixar da melhor maneira possível para o Google conseguir indexar o seu conteúdo. Ok? Bom, o segundo pilar aí, pessoal, é basicamente o conteúdo. O conteúdo hoje na web, pessoal, é fundamental. Todos os buscadores vasculham web hoje atrás de informações, de apresentar informações relevantes, novas para o usuário. Entendeu? Então, assim, a gente vai falar de alguns critérios para otimização daqui a pouco que você pode fazer no conteúdo. Então, assim, pessoal, o conteúdo praticamente é a base aí para você fazer o buscador visitar o seu site mais vezes. Ok?
E o terceiro pilar aí, pessoal, seria o quê? Seria basicamente a popularidade. A popularidade, pessoal, quando a gente fala em popularidade, o que a gente está querendo dizer? É a nossa campanha de link building. O Google, além desses outros dois critérios, a popularidade é o que vai decidir aí se o seu site é relevante ou não. Quando a gente fala em popularidade, a gente está falando em divulgação em classificados, blogs, fóruns, todas essas mídias que você anuncia a sua empresa, que geram links para você. As redes sociais é uma outra plataforma dessa que você pode gerar links. Então, quanto mais divulgação você fazer da sua empresa, do seu site pessoal, mais relevância você vai ter e, naturalmente, o Google vai enxergar que você é relevante. Naturalmente, seu posicionamento vai subindo com o tempo. Ok? Bom, quais seriam as vantagens aí, pessoal, de você desenvolver um trabalho de otimização de sites? Bom, primeiro, 90% dos 35 milhões de usuários na internet no Brasil utilizam o Google para fazer uma busca. 85% dos usuários encontram o que precisam de buscadores. Então, assim, pessoal, sempre que as pessoas querem fazer alguma compra, buscar alguma informação, não tem jeito. Ela vai em algum buscador, seja no Google, no Bing, no Yahoo, no KD, no MSN, em qualquer buscador na web. Qualquer um deles, a pessoa vai digitar uma palavra-chave para fazer uma busca. Ok? E até é importante, pessoal, um dado fundamental, só para vocês terem uma ideia hoje. Poxa, Romário, então quer dizer que eu vou fazer um trabalho focado no Google, no Bing, no Yahoo, em qual buscador que eu vou focar hoje no Brasil? Pô, pessoal, assim, a cada 10 buscas feitas no Brasil, 9 são no Google, entendeu? Então, assim, não é interessante você tentar focar, fazer um trabalho forte no seu site para outro buscador. E outra, quando você faz um trabalho para o Google, basicamente os outros buscadores tentam copiar o próprio Google, entendeu? Então todo o trabalho que você faz em cima do seu site, ele basicamente serve para os outros buscadores também, legal? Então isso é muito bacana também, você foca no buscador só no Google, que é o principal, e naturalmente você pode ter um bom posicionamento nos outros também, beleza? Vamos lá, 60% dos internautas clicam nos 3 primeiros resultados da busca orgânica, então o fator primordial aí, além de você estar na primeira página, você está ali entre os 3 primeiros resultados. Legal? Apenas 2 de cada 10 pessoas clicam em links patrocinados. Então, aquilo que eu falei, 80% dos cliques são direcionados na busca orgânica, enquanto 20% é direcionado no link patrocinado. Ok? Então, por exemplo, de 10 pessoas lá, 8 clicam em link patrocinado e 2 somente, 8 clicam na busca orgânica e 2 somente em link patrocinado. E outro benefício aqui, pessoal, o principal desse trabalho é o quê? Que o custo é zero. Então, ou seja, você pode ter, é aquilo que eu falei, é ilimitado. Quando você estiver posicionado na primeira página do Google, você pode ter quantos cliques você quiser ali. Naturalmente, você não vai pagar nada por aquilo, porque aquele tráfego vai ser natural, vai ser praticamente gratuito. Legal? Mas é claro que tem um preço muito grande que você tem que fazer um trabalho forte no seu site para você estar lá. Beleza? Vamos para o próximo slide aqui então. Bom, aí pessoal, já vou entrar agora um pouquinho na parte técnica, na parte do SEO. Então vou começar a falar um pouquinho de domínios. Por exemplo, quando a gente fala de domínios, pessoal, eu estou falando basicamente do nome do seu site. Um erro comum que eu vejo hoje em muitas empresas, sempre que as pessoas vão publicar um site, costuma registrar, colocar o nome do site como se fosse o nome da empresa dele. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de uma empresa, sei lá, vou pegar uma concessionária. Então, ou seja, se você é uma concessionária e a sua marca ela não é conhecida, então o ideal seria que você registrasse um domínio que tenha a ver com o seu segmento. Por exemplo, concessionária em São Paulo.com.br. Mas o que eu vejo, muitos erros, pessoal, eles colocam o próprio nome da empresa. Por exemplo, digamos assim, Chevrolet.com.br. Vamos supor que a Chevrolet não fosse uma empresa conhecida. Então, ou seja, coloca o nome da empresa, sendo que o Google não tem, vê aquilo e vê que não tem nada a ver com o segmento dela. Legal? E outro fator importante, pessoal, é que o Google sabe quando você registrou o seu site. Então, assim, é fundamental o seu site ele ter uma idade muito grande. Quanto mais velho o seu domínio, pessoal, melhor. Porque o Google ele enxerga qual foi a data que você registrou o site e qual vai ser a data que aquele site vai vencer. Porque geralmente no registro, quando você registra um site, geralmente o período normal, básico, é 1 ano. Então, ou seja, você registra o site e ele fica 1 ano online na web. Então, pessoal, se o Google vê isso, quando ele vê lá que o seu site foi registrado, por exemplo, hoje, no dia 16 de 3 de 2012, o que acontece? Seu site vai vencer no dia 16 de 3 de 2013. Então, ele sabe que o seu conteúdo tem um prazo de vencimento, entendeu? Então, ele já fica meio com uma certa desconfiança no seu site, porque ele não sabe se aquele conteúdo vai estar sempre ali,
aquele conteúdo relevante. Então a ideia é que você tenha um domínio, quando você for colocar para expirar, coloque uma data 2, 3, 4 anos para frente. Beleza? E agora aqui, ó, vamos dar algumas dicas aqui para domínios. Então, por exemplo, sempre que possível, pessoal, se você vê algum domínio disponível relacionado ao seu segmento, sempre registra, pessoal, porque isso é muito interessante. Tem várias estratégias que vocês podem ver no curso de como você utilizar os hot sites para você gerar tráfego para o seu site. Tem dicas muito boas, legal? E como dica para você registrar um domínio, por exemplo, sempre que você for registrar ele, tenta combinar a palavra-chave com o nome da sua empresa, legal? É claro, se você achar, por exemplo, vamos supor, o meu segmento é um segmento de curso de inglês. Se eu for ver lá no registro, o domínio cursodeingles.com.br estiver disponível, então maravilha, registra ele, tudo bem? Mas é claro, quando tem palavras-chave muito concorridas, é claro que basicamente o pessoal já registrou há muito tempo, entendeu? Então às vezes a gente não consegue pegar. Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo, vamos supor, eu peguei o exemplo da CNA aqui, que é uma escola de inglês. Então, por exemplo, a CNA, pessoal, ela poderia registrar 4 domínios diferentes tentando ranquear com a palavra curso de inglês. Então, por exemplo, o primeiro domínio aqui seria curso de inglês cna.com.br. Olha o segundo, eu inverti o nome da empresa, eu coloquei antes, eu coloquei assim, ó, CNA curso de inglês.com.br. E aí embaixo aqui, pessoal, eu coloquei 2 variáveis, curso inglês cna.com.br e CNA curso de inglês.com.br. Então, ou seja, aqui nos 2 últimos eu tirei a palavra de. Ok? Então, assim, pessoal, percebam que com esse domínio aqui, quando o Google for fazer a leitura, for fazer a varredura na web, e ele encontrar o meu site, no nome do meu domínio tem a palavra-chave que o usuário está procurando, então isso vai ser muito mais relevante para o meu site. Então, com certeza, as chances de eu aparecer aumentam consideravelmente. Legal? E aí, ó, tem um fator muito importante aqui no domínio, que é o seguinte: como que o Google faz a leitura do seu site? Então, basicamente, ó, vamos pegar aqui o domínio cursodeingles.cna.com.br. O Google ele vai quebrar esse domínio em partes, então ele vai pegar a palavra curso, ele vai pegar a palavra de, a palavra inglês e a palavra CNA. Ok? Então, o que ele vai fazer? Bom, aqui são 4 palavras-chave. Então, cada palavra-chave aqui, pessoal, representa basicamente 25% do peso na URL. Então, ou seja, se eu estou querendo trabalhar a palavra curso de inglês, então aqui, ó, se eu pegar as 3 palavras-chave, curso de inglês, são 3 expressões. Então, basicamente, eu tenho 75% de relevância nesse domínio, ok? Enquanto a palavra CNA, que é uma palavra que é o nome da minha empresa, praticamente é um desperdício, porque eu não vou ter relevância nenhuma para ela aqui, tudo bem? Por isso que eu falei, seria ideal se você conseguir registrar o domínio com a palavra-chave só. Ela basicamente, cursodeingles.com.br. Então, ou seja, aí você teria 100% no caso. Nesse caso, exemplo que eu dei aqui por CNA, basicamente eu só tenho 75% de relevância no meu domínio, beleza? E outra, pessoal, domínio hoje, quando a gente fala em nome do site, Romário, mas poxa, vários domínios já estão registrados no .com.br. Mas, pessoal, na web você tem várias extensões que você pode trabalhar. Você tem a extensão .com, a extensão .net, a extensão .org, sem falar em outras. E basicamente uma extensão que foi liberada há pouco tempo atrás, tem cerca de 1 ano, a extensão .emp. Então, ou seja, hoje você consegue registrar um domínio, por exemplo, automóveisnaweb.emp.br, ou seja, o emp significa que é de micros e pequenas empresas, entendeu? Então, basicamente, pessoal, até dando uma dica para vocês, esse é um dos domínios que vai praticamente concorrer com o .com, legal? Para quem não sabe, o .com.br, pessoal, o com é de comercial, tá bom? Então, uma informação a mais aí. Vamos lá para o próximo slide aqui. Bom, legal, pessoal, registrou o domínio, agora a gente deveria começar aí a selecionar as palavras-chave que a gente quer trabalhar, legal? Só que um erro muito comum também, pessoal, que eu vejo, até principalmente dos nossos clientes aqui, quando querem fazer um trabalho de otimização de sites, eles falam, não, Romário, meu segmento é o segmento de informática, eu trabalho com notebooks, então eu quero porque eu quero aparecer com a palavra notebooks. Só que o que acontece, pessoal? As palavras-chave, ela pode ser classificadas em alguns níveis. Então, por exemplo, eu tenho palavras-chave que têm resultado a longo prazo, que praticamente seriam em anos. Eu tenho palavras-chave que é de resultado a médio prazo, quando a gente fala em médio prazo, fala em meses. E eu tenho palavras-chave, pessoal, que são de curto prazo, que às vezes é resultado em semanas. Então, por exemplo, as palavras-chave genéricas, pessoal, que nem aqui no gráfico aqui que eu coloquei para vocês, por exemplo, a palavra notebook,
é uma palavra-chave que tem milhões de procuras no Google, entendeu? Só que o que acontece? É uma palavra-chave genérica. E para mim aparecer com ela vai demorar anos, entendeu? E o resultado vai demorar muito para vir para mim. E outra, o genérico, pessoal, ela não traz resultado. Porque um cara que está pesquisando um notebook, eu não sei se ele está procurando em comprar um notebook. Porque às vezes ele deve estar buscando uma assistência, às vezes ele está procurando a história do notebook, ele vai trazer o Wikipedia, entendeu? Então a ideia, sempre que você for fazer um trabalho de otimização de sites para posicionar uma palavra-chave, pessoal, tenta posicionar palavras-chave compostas para palavras-chave terciárias, que são palavras que têm palavras-chave que tem mais de 3 expressões. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei aqui no genérico, seria a palavra notebook. Eu coloquei aqui no médio e longo prazo, por exemplo, notebook Dell Latitude, entendeu? Ou seja, são palavras-chave compostas. Com essas expressões eu consigo ter um posicionamento em meses. E agora aqui, pessoal, essa aqui é fundamental, que é a curto e longo prazo, que é a curto prazo. Seriam as frases descritivas, por exemplo, notebook Dell Latitude 14 LED. Ou seja, essas expressões, pessoal, o internauta que faz essa busca no Google, praticamente o resultado que ele entrar, pessoal, a chance de ele comprar naquele site é muito grande, entendeu? Porque ele praticamente está digitando aquilo que ele está buscando, ou aquilo que ele quer comprar, entendeu? Então as palavras-chave, pessoal, a curto prazo, que a gente fala palavras-chave bem compostas, ela tem uma conversão muito maior. E a genérica, às vezes, vai me trazer um tráfego alto, mas praticamente o usuário não está buscando aquilo que ele encontrou no meu site. Aí acaba até prejudicando, porque você começa a ter uma rejeição no Google Analytics, entendeu? Que vai prejudicar no seu posicionamento. Beleza? Vamos pro próximo slide aqui, então. Aí, pessoal, você pode perguntar para mim, poxa, Romário, legal. Então, como que eu faço para encontrar as palavras-chave compostas de médio prazo e curto prazo? Quais seriam as ferramentas? Bom, pessoal, eu queria passar 2 ferramentas para vocês. Uma ferramenta muito básica é a própria ferramenta do Google, ok? Você vai digitando, o Google vai sugerindo as palavras-chave ali embaixo para você. Então, com ela, pessoal, você mesmo consegue ver o que as pessoas mais procuram. Então, ó, olha que interessante. Aqui nesse slide que eu coloquei para vocês aí, nesse desenho, eu coloquei a palavra assim, ó, curso de inglês em. Então, você viu que o Google trouxe para mim em Campinas, FP, Guarulhos, Osasco, MP3. O Google, pessoal, não organiza aqui em ordem alfabética, tá? Na verdade, ele organiza por ordem de procura. Então, por exemplo, curso de inglês em Campinas tem mais procura do que curso de inglês em SP. E curso de inglês em SP tem mais procura do que Guarulhos. E assim por diante. Beleza? Aí você pergunta, poxa, Romário, mas qual que é o volume de procura por essas expressões? Muito bom. Vamos para a próxima ferramenta nossa aqui. Quem não conhece essa ferramenta aqui, pessoal, tem até o link dela embaixo aqui da imagem. É a própria ferramenta do AdWords, legal? É a própria ferramenta de palavra-chave do Google. Bom, como é que funciona essa ferramenta? Você basicamente digita aqui a palavra-chave que você gostaria de ver o volume de procura por ela. O Google vai apresentar para você vários resultados. Então ele vai trazer o volume de procura por essa palavra-chave que você digitou e ele automaticamente vai sugerir várias outras expressões que você poderia realizar um trabalho em cima delas, entendeu? Ok? Pessoal, tá todo mundo conseguindo ver aqui a imagem aqui? O pessoal acho que está falando da webcam? Então bacana. Se alguém tiver algum problema de áudio, pessoal, só dá um toque aqui, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos para o próximo slide. Legal, pessoal. Você selecionou aí as palavras-chave do seu negócio. O próximo passo agora é você definir o que? Seria a plataforma que vai ter o seu website. Então você pergunta, poxa, Romário, legal. Então, mas quando eu faço um site, eu faço focado para o meu usuário ou para o meu buscador? A quem ele deve agradar? Então, pessoal, na verdade é o seguinte, o seu site, ele deve agradar os dois, entendeu? Tanto o usuário que entra no seu site, tanto o Google que consegue entrar na sua plataforma e fazer toda a indexação do seu conteúdo. Então, o que acontece? Eu vejo, pessoal, um erro muito comum das empresas em montar um site, às vezes gera bastante conteúdo, só que quando você entra no site, é um site escuro, feio, não tem imagens de qualidade, entendeu? Então, às vezes, o pessoal entra e não se sente confortável no seu site. Às vezes até acha que é um site que contém vírus, entendeu? Então, assim, trabalhe um site clean, um site limpo, entendeu? Com as informações bem claras, entendeu? Um site que tem uma boa navegabilidade, que o usuário consiga navegar nas categorias, consiga ir para as categorias internas, das categorias consegue ir para a home, entendeu?
deixa fácil a visualização do seu telefone, o formulário de contato. Então, tudo isso, pessoal, influencia aí, faz diferença de quando o cara acessar o seu site, ou seja, digitou a palavra-chave lá, de repente encontrou um produto ou uma página sua interna, caiu nela e falou, opa, aqui tem o telefone e tal, já liga para você. Ou seja, ele tem uma facilidade de navegar muito fácil no seu site, tudo bem? E aí evita você ter uma taxa de rejeição alta no seu negócio, beleza? Então vamos lá para o próximo slide aqui. Bom, na verdade assim, pessoal, o Google, ele não odeia o SEO, muito pelo contrário. Quando você faz a otimização do seu site, pessoal, você está ajudando ele a trazer informação mais relevante para o usuário. Lembrando que o que, pessoal? A missão do Google é o que? É organizar e apresentar as informações mais relevantes para os seus internautas. Tudo bem? Então, quando você faz o SEO aí, não é que você está tentando manipular o Google. Muito pelo contrário, você está facilitando o Google a fazer o algoritmo dele entrar no seu site, indexar o seu conteúdo e apresentar para os internautas que estão fazendo a busca pelo seu segmento. Tá ok? Então, pessoal, vamos falar aqui agora um pouquinho de conteúdo. Bom, pessoal, sem dúvidas, né, o conteúdo é rei hoje na web. Então, assim, quase todos os buscadores vasculham a web e atrás de informações. Então, ou seja, quanto mais produtos você publicar no seu e-commerce, quanto mais páginas você publicar no seu site, matérias no seu blog, gerar conteúdo, o que acontece, pessoal? O Google, ele entra no seu site e fala, opa, tem aqui novas informações. Beleza, ele indexa. Aí ele vai entrar amanhã. Amanhã, se ele entrar, pessoal, encontrar mais conteúdo, ele fala, opa, peraí, aqui tem bastante conteúdo. Então, a tendência dele é entrar mais vezes no seu site. Então, ó, olha só que interessante. Tem sites que é assim, por exemplo, o G1.com. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o G1, o algoritmo do Google, que é o Google Boot, ele passa do G1 a cada 5 segundos. Porque sempre lá o pessoal está publicando matérias. Só para vocês terem uma ideia, o G1, pessoal, publica mais de 3.000 artigos por dia. Entendeu? Então, praticamente o Google não sai dali. Então, você já viu que sempre que você digita pesquisa para alguma matéria, você sempre vê o G1 em primeiro? É porque eles sempre estão gerando conteúdo, entendeu? A mesma coisa o UOL. O UOL também, pessoal, está sempre gerando conteúdo. E sempre tem vários acessos, né? Então, por exemplo, imagina se o pessoal do UOL deixasse de publicar conteúdo todos os dias. Por exemplo, fosse publicar conteúdo semanal. Então, ou seja, o Google só iria passar no site deles, pessoal, semanalmente. Entendeu? Então, ou seja, ele ia perder praticamente muito tráfego. Entendeu? Então, o segredo hoje na web, pessoal, é, sem dúvida, esse conteúdo. Quanto mais conteúdo você publicar no seu site, maior vai ser a relevância, mais links internos você vai estar gerando e a sua indexação vai melhorar cada vez mais. Tá bom? E agora, vamos ver aqui algumas dicas. Poxa, Romário, legal, mas como que eu posso fazer para mim publicar um conteúdo e fazer com que o Google enxergue esse conteúdo de forma otimizada e que tenha uma boa relevância para ele? Então, assim, no conteúdo, pessoal, tem algumas técnicas de SEO. Então, você tem que ver muito bem a palavra-chave que você vai trabalhar no seu conteúdo. Você tem que ver a quantidade de repetições dessa palavra ao longo do seu texto. Você também tem que verificar, pessoal, não adianta você falar, Romário, então legal. Então quer dizer, quanto mais vezes eu repetir a palavra-chave no meu conteúdo, melhor? Não, pessoal, não é assim. Porque às vezes o seu texto vai ficar uma leitura cansativa, entendeu? E às vezes até o próprio Google enxerga o seu site como spam. Então, o que eu sugiro como dica, pessoal? Quando você estiver escrevendo um conteúdo, por exemplo, vamos supor que o seu conteúdo tenha 100 palavras-chave. Então, a ideia, pessoal, é que você trabalhe uma margem de 4 a 6% de repetição. Então, por exemplo, escrevi um texto lá. Todo esse texto ele tem 100 palavras, ok? Então, dentro dessas 100 palavras, pessoal, no mínimo, a palavra-chave principal, ela tem que aparecer de 4 a 6 vezes, tudo bem? De 4 a 6%. Vamos supor, se o texto ele tem 200 palavras-chave, então, ok, de 4 a 6% vai dar em torno de 8 a 12 expressões, entendeu? Sempre mantendo esse critério. E é claro, todo conteúdo, pessoal, tem que ter um título, tá? Esse título lá ele tem que estar em H1, tem que estar otimizado, ok? No curso a gente ensina passo a passo aí como fazer essa otimização, beleza? E como dica também, pessoal, por exemplo, você está escrevendo o seu conteúdo, sempre que você for começar um parágrafo, tenta começar pela palavra-chave, entendeu? Já é uma forma de você repetir ela. E uma dica, pessoal, muito relevante é que o quê? Sempre que você colocar a palavra-chave no seu conteúdo, sempre coloca um negrito em cima dela. Tudo bem? Por que o negrito? O negrito, quando o Google faz a leitura do seu conteúdo, que ele coloca, por exemplo, em uma planilha, ele vai ver a palavra-chave que mais se repete e vai ver as palavras-chave que estão destacadas. Então, consequentemente, se as suas palavras-chave estiverem em negrito, então, com certeza, o Google já vai dar uma relevância muito maior para elas.
tudo bem? E facilmente ele vai identificar de que assunto que se trata a sua página, beleza? Maravilha. Bom, pessoal, vamos entrar agora aqui um pouquinho mais fundo na parte da otimização. Vamos falar um pouquinho de meta tags, tudo bem? Esse aqui é um dos fatores primordiais aí para a otimização de sites, beleza? Então, ó, quando a gente fala de meta tags, pessoal, a gente está falando basicamente de 3 fatores: o título, descrição e as palavras-chave do seu site. Então, por exemplo, Romário, aonde que aparecem as minhas meta tags? Então, todo mundo aqui com certeza já fez uma busca no Google. Então, por exemplo, aqui na imagem aqui, ó, eu digitei lá curso de inglês, tudo bem? Então, o que acontece? Tá vendo o primeiro resultado aí que apareceu, pessoal, que é da cultura inglesa? Então, ou seja, a ideia é que as suas meta... Essa aqui, basicamente, é a meta tag título que a gente chama, ok? Essa azul em negrito. Então, pessoal, você fala, Romário, então como que eu devo organizar as minhas meta tags? Então, assim, pessoal, cada página do seu site, a página inicial, as categorias, as páginas internas, os posts, todas as suas páginas, pessoal, tem que ter um título unicamente e exclusivo para aquela página, tudo bem? Um erro comum que eu vejo é que as pessoas sempre colocam o nome da empresa como título. E isso, pessoal, não é relevante, porque às vezes o usuário não vai estar digitando o nome da sua empresa ali para te buscar, porque é fácil, ele entra diretamente no seu site. Mas agora, se ele estiver digitando uma palavra-chave que seja o que ele está buscando, por exemplo, aqui no caso, curso de inglês, então você vê que a cultura inglesa tem um posicionamento muito bom no Google, entendeu? Porque ele soube organizar ali. Então, ó, vou dar algumas dicas aqui de como que você poderia organizar o seu título. A ideia, pessoal, quando você estiver escrevendo o título da sua página, sempre coloca a palavra-chave no início do seu título. Porque o Google ele começa a ler da esquerda para a direita. E as palavras-chave, pessoal, ela tem uma ordem de relevância. Então, a primeira palavra-chave tem mais relevância que a segunda tem mais relevância que a terceira, e assim por diante. Se você quiser colocar o nome da sua empresa, sempre coloca por último, beleza? Por exemplo, curso de inglês para jovens e crianças. Aí, espaço, coloco lá CNA, seria o nome da empresa. Tudo bem? Detalhes, tem um limite, pessoal. Romário, então quer dizer que eu vou colocar um título gigante? Não é bem isso. O limite ali, pessoal, é de 64 caracteres. Tudo bem? Já viu quando você faz uma busca no Google, tem os resultados lá, e os títulos que aparecem lá em negrito e em azul, tem alguns que tem 3 pontinhos? Ou seja, o Google desconsiderou aquilo que você colocou depois de 64 caracteres. Entendeu? Então não é relevante você ultrapassar isso. Sempre mantenha seu título com 64 caracteres, que ele vai aparecer certinho, você vai ter muito mais relevância. E outra, pessoal, não coloca um título spam. Fala, Romário, então peraí, eu vou colocar curso de inglês em CD, curso de inglês para jovens, curso de inglês para iniciantes. Ou seja, eu estou repetindo várias vezes a palavra-chave no título. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque se você repetir várias vezes a palavra-chave no seu título, o Google também pode considerar como spam. Tudo bem? Então tem que tomar um cuidado com essa parte aí. Beleza? Agora, vamos falar aí da segunda meta tag, pessoal. A meta tag description, que é a descrição da sua página. Então, por exemplo, lá no Google, quando a gente faz a busca, o Google apresenta ali em cima para a gente o título, que é esse link que fica em azul aqui, legal, em negrito. Depois aparece a URL. E em terceiro, tá vendo, pessoal, grifado na caixinha vermelho? Essa aí é a meta description. Então, pessoal, essa também é a informação que você vai alterar lá no seu site para você aparecer com essa página. Tudo bem? A description, pessoal, é uma descrição de basicamente 2 linhas da sua página. O Google, quando ele vai fazer a leitura de qualquer página na web, pessoal, a primeira coisa que ele vai fazer é ler o título. Segundo, ele vai ler a meta description. Terceiro, ele chama do seu conteúdo, para identificar essas suas meta tags em relação com o seu conteúdo. Ok? Vamos dar uma dica aqui na description. O que vocês poderiam fazer? Então, ó, o que eu recomendo como description, pessoal? Sempre comece a sua descrição também pelas palavras-chave. Legal? E também tem limite, pessoal. O limite da description é de 155 caracteres. Não pode ultrapassar ela, tudo bem? Senão o Google também coloca 3 pontinhos e basicamente desconsidera ela. Ok? Aqui, pessoal, vou até dar uma dica para vocês na description. Sempre tente começar com a palavra-chave e finalizar com ela no final, entendeu? Ou seja, você vai colocar 2 vezes a palavra-chave. Começando na sua description, coloca lá o texto lá, escrevendo, e tenta fechar com ela. Coloca a palavra-chave no final. Mas é claro, de uma maneira que fica bem tranquila, bem vendedor. Tudo bem? Senão o usuário vai ler aquilo e vai falar, poxa, mas não tem nexo esse texto que ele colocou. Beleza? E o Google também consegue identificar isso. Okay? Então, coloca uma descrição chamativa que gere ali o interesse do clique do usuário. Tudo bem? Eu até gostei muito aqui
da descrição da cultura inglesa. Eles colocaram assim, curso de inglês é na cultura inglesa. Oferecemos aulas de inglês para crianças, jovens e adultos, além de certificação internacional. Confira os cursos. Então, ele poderia